Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim, queridos: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais. Eu estou lendo aqui na NVT, tá, queridos? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem ladrões, nem avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do nosso Deus. Então, queridos, lemos agora um texto bem impactante que fala de transformação, de mudança, daquilo que foi operado pelo Espírito Santo na vida de muitos aqui. Eu sempre brinco que se fosse colocado um livro ali na entrada da igreja e cada um que entra por essas portas escrevesse ali o que foi no passado, talvez até careca ficaria de cabelo em pé, porque tem muita história macabra, muita história que falando ninguém acredita, de pessoas afundadas no alcoolismo, afundadas na prostituição, afundadas em tudo aquilo que é pecado, que denigre a imagem do ser humano, que faz com que ele se torne um estorvo, um delinquente em muitas áreas da vida. Por quê? Porque a igreja ela é formada por uma multidão de ex. Uma multidão de ex. Lembra que eu preguei 3 vezes sobre o gadareno? Aquele homem tinha o que falar. Um ex-endemoniado. Um homem que havia tido uma legião de demônios sobre a sua vida, dentro dele. E eu até comentei. Imagine aquele homem saindo para testemunhar, falando que agora não era mais endemoniado, mas que ele continuasse rasgando dinheiro, andando pelado, se cortando com pedras, vivendo num cemitério, comendo carne de gente, provavelmente era esse o alimento dele, quem mora no cemitério, louco como ele estava. Eu fui salvo, mas continuava na mesma. Seria algo contraditório, um testemunho. E foi o que eu falei sobre aquele gadareno. E é o que aconteceu aqui, na igreja de Corinto. E é o que acontece em toda igreja. Toda igreja tem o seu ex-alcoólatra, ex-homossexual, ex-prostituta, ex-adúltero, ex-fofoqueiro, ex-assassino, ex-viciado em drogas, ex-viciado em pornografia, ex-viciado ou ex-traficante. Tem de tudo, querido. Eu comentei certa feita que eu ouvi uma mensagem do Paulo Júnior e o testemunho dele. 10 anos envolvido com tráfico de drogas, vendendo drogas, usando drogas, e hoje é um pregador. Um ex-bandido, um ex-traficante, um ex-usuário de drogas. Teríamos também ex-viciados em Facebook, ex-viciados em WhatsApp. Não que seja pecado ter redes sociais, eu falo só do vício, da dependência. Ex-viciado em Twitter, agora o X, Instagram e assim por diante. E é disso que Paulo fala nos versículos que lemos. O apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Corinto, também teve aí um passado bem sombrio, bem negro, bem marcante. Ele era o quê? Um perseguidor da igreja. Ele tinha prazer em matar e prender crentes. Mas um dia, Jesus transformou a vida do apóstolo Paulo e fez de um perseguidor a um perseguido. Alguém que andava por toda parte procurando matar, roubar e destruir, agora um pregador do evangelho, um embaixador do reino de Deus, de blasfemador. Ele passou a ser um pregador. Só você ler Atos 8, 7 e 8, e depois leia Atos 9,
você vai ver ali um antes e um depois. Quem Paulo era e quem Paulo se tornou. Não pela força do braço da carne, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, Paulo se tornou um ex-assassino e ex-perseguidor da igreja de Jesus. E em uma das suas viagens missionárias, já depois de convertido, Paulo chegou agora na cidade de Corinto para pregar o quê? O Evangelho. Ali houve momentos difíceis, mas numa noite, talvez aí, desanimado pelas lutas, pelos embates, pelas perseguições, porque ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Por onde ele ia, tinha problema. Não que ele fosse um problemático, um criador de problemas, mas a mensagem que ele pregava era revolucionária. E isso mexia com os costumes e a moral de muitos no contexto do Novo Testamento. E numa noite, ele foi reanimado por Deus, por meio de uma visão. Uma visão. Estava desligado ou não? Ah, desligou de vez. Ah, tá, obrigado. Talvez desanimado por muita perseguição, luta e provação, ele teve uma visão. Lá em Atos 18, 9, diz que o Senhor apareceu a Paulo dizendo o seguinte: não tenha medo, continue, e Paulo estava aqui em Corinto, tá, gente? Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. 1 ano e meio em Corinto, um antro de perdição. Você acha que Rio de Janeiro é brabo, é difícil? Meu irmão, Corinto colocava o Rio de Janeiro no bolso. E é interessante Jesus ter dito aí a Paulo que tinha muito povo naquela cidade. Sabe por quê? Corinto era uma das cidades mais entregues à idolatria, à imoralidade sexual, à bebedeira, ao roubo, à fofoca, enfim. Era uma cidade entregue a todo tipo de pecado. Seja pecado imaginável ou pecado inimaginável. Aquela cidade era entregue a tudo quanto é tipo de porcaria. Mas em meio àquela população perdida, Jesus iria resgatar dentre eles um povo santo ao Senhor. Amém. Lembra? Jesus disse: tenho muito povo nessa cidade. Só tinha perdido. E agora Paulo chega para criar mais um problema, entre aspas. Na cidade de Corinto havia muitas pessoas perdidas, pessoas mortas em delitos e pecados. Jesus disse a Paulo: não pare de pregar. Não é isso? Atos 18, 9. Porque através da pregação do Evangelho, vidas serão transformadas, libertas e resgatadas das mãos do diabo. Sabe o que é interessante? É que Jesus não disse para Paulo que todos da cidade de Corinto seriam salvos. Atos 18, versículo 9. Jesus não disse: olha, você vai salvar, por teu intermédio todos vão se converter. Não, Jesus não era universalista. O apóstolo Paulo também não era universalista. Sabe o que é universalista? Universalista é aquele que crê que no final tudo vai terminar em pizza. No final, Fernandinho Beiramar, mesmo que ele não se converter, ele vai para o céu. No final de tudo, os piores serial killers que existem no mundo, mesmo que não se arrependa, vai para o céu. Mesmo o pior dos pecadores, vamos botar aí Adolfo Hitler, para o universalista, é chato, hein? Para o universalista, até Hitler vai para o céu. E mais, o universalista coloca até o diabo no céu. Diz que no final até o diabo vai ter um cantinho no céu. Mas a Bíblia não ensina essa heresia. Sabe por quê? Que nem todos seriam salvos em Corinto. Porque nem todos creriam
em Jesus como Senhor e Salvador. A mensagem seria pregada, entraria no ouvido, sairia pelo outro e não estou nem aí, vou deixar a vida me levar. E a vida levou muitos da cidade de Corinto para o inferno. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou o mundo ao enviar Jesus para morrer por todos, mas nem todos serão salvos, você pode perguntar, que amor é esse? Que amor é esse? Amados, as pessoas são chamadas à salvação por intermédio da pregação do Evangelho. Porém, nem todos dizem sim a esse chamado, nem todos dizem sim a esse convite. Nem todos recebem a Cristo como Senhor e Salvador. No entanto, Deus continua chamando pecadores ao arrependimento em cada cidade dessa nação do mundo. Deus continua chamando a todos. Chamando como? Por intermédio da pregação, por intermédio da distribuição da palavra de Deus, por intermédio dos pregadores, que muitos deles pagam um preço enorme de às vezes sair da sua cidade e ir para o interior, lá do sertão do Ceará, para pregar a palavra de Deus, e para muitos lugares que ninguém quer ir, porque muitos querem ser missionários aonde? Estados Unidos, né? Primeiro mundo. Agora, ir para uma Coreia do Norte, ir para um país aí comunista fechado, é muito complicado. E assim como Deus usou o apóstolo Paulo por 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus lá em Corinto, assim também o Senhor conta comigo, conta com você para anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Irmãos, a nossa sociedade moderna, ela está tão perdida quanto perdida estava a cidade de Corinto. Tão perdida, né? As práticas pecaminosas daquela época são as mesmas práticas pecaminosas dos dias de hoje. Não mudou nada. Ser humano continua a mesma porcaria de sempre. Sem Jesus, somos porcarias ambulantes, queridos. Ser humano do passado é o mesmo do presente. Por isso Paulo foi chamado por Deus para pregar e não se calar. Ele tinha que pregar que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tinha que pregar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo tinha que pregar que Jesus veio para os doentes e não para os saudáveis. Veio para os problemáticos. E quem aqui é um ex, era um problemático, mas que foi consertado pelo carpinteiro de Nazaré, amém, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo tinha que pregar que Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento, e não aqueles que se acham muito bons a tal ponto que não precisam nem de arrependimento. E se você se considera doente e perdido, foi para você que Jesus morreu e ressuscitou. Veio salvar pecadores, chamar pecadores ao arrependimento. Agora, queridos, vamos ver os tipos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus na cidade de Corinto. Vamos ver? Vamos analisar o perfil? Eu não sei se você vai se identificar com alguns deles, né? Mas o apóstolo Paulo traz uma lista bem macabra, bem complicada. A lista está no texto que lemos no início. Vou ler novamente. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha que interessante. Não se deixem enganar. Porque é possível a pessoa se auto-enganar. Essa semana eu estava vendo uma pregação de uma pastora de uma igreja inclusiva. Ela é casada com outra mulher, mulher com mulher, pastora, e ela
condenando o pecado. Assim, e olha que ela foi uma referência no meio pentecostal há uns 20 anos atrás. Eu acho que ela pegou um esboço dela do passado e esqueceu que estava numa igreja diferente no presente. E ela começou a falar: você pensa que para ser crente, você pode ir para o carnaval, pular carnaval? Você pensa que pode ser crente bebendo, enchendo a cara, fumando, se drogando? E começou a descascar. Só que ela vive na imoralidade. Ela desceu o sarrafo no povo. Mas ela é casada com outra mulher, com algo condenado na Bíblia. E o apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar, e a pessoa se engana. Olha que loucura, gente. Que loucura. Aí uma outra que é da igreja dela, que era mulher e quer ser homem, fez um convite em rede social: venha para a nossa igreja, porque aqui pode tudo. Aí confrontou o que a pastora tinha pregado. Não se deixem enganar. Olha o que diz: nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, aí pode ser vice-versa, mulher com mulher, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então aqui, para Paulo, né, a primeira categoria que havia em Corinto era ex-impuros, né? Não vos enganeis, nem impuros, né? Na NVI diz sexualmente imorais. Outras versões dizem fornicadores, imorais, devassos. Na verdade, queridos, a palavra impuros no grego descreve todos os tipos de pecados na área sexual. Impuro, porneia, inclui prostituição, inclui pornografia, incesto, pedofilia, adultério, homossexualismo, fornicação ou qualquer outra deturpação na área sexual. Paulo diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, se eu creio que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, eu não posso mudar a palavra de Deus para se conformar com a minha prática, de maneira nenhuma. Muitos na igreja de Corinto haviam sido ou se envolvido com pecados sexuais os mais diversos, mas foram libertos pelo poder de Deus. Paulo se refere a eles dizendo que assim foram alguns de vocês. Não diz todos eram, alguns, porque cada um é tentado numa área. A fraqueza de um não é a fraqueza do outro. Com certeza o mesmo aconteceu com muitos, talvez que estejam aqui nessa noite, não sei. Muitos foram libertos de pecados sexuais os mais variados. Muitos aqui tiveram vidas transformadas por Jesus. Muitos hoje podem dizer: eu fui, não sou mais. Eu era cego, agora vejo. Até porque só mudança de vida pode provar que houve mudança de coração. Vou repetir: só mudança de vida pode provar que houve realmente mudança de coração. Agora eles eram ex-impuros. Eles tiveram o quê? Suas vidas transformadas por Jesus. E mais uma vez Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Vocês foram isso no passado, mas agora vocês foram lavados, foram purificados, restaurados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segundo, queridos, em Corinto havia ex-idólatras. Versículo 9 ou 10, dependendo da versão, diz: nem idólatras. Paulo diz que o idólatra vai para o inferno. É só interpretar corretamente. Quem não vai herdar o reino dos céus, vai herdar um outro reino. Nem idólatras. Em Corinto, que ele tinha um enorme templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Olha onde Paulo foi, como diz o ditado, amarrar sua égua. Que situação complexa. Deixa apagado, cara, não pode deixar apagado, não esquenta não. Olha que situação complicada. Nesse local, tanto a imoralidade como a idolatria andavam de mãos dadas. O povo de Corinto, eles eram idólatras desde o berço. Eles cultuavam vários ídolos.
e hoje não é diferente. A idolatria, ela é praticada largamente em nossa nação e no mundo. São bilhões e bilhões de pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura que é colocada no lugar de Deus. E as pessoas fazem orações a um pedaço de madeira ou um gesso que tem olhos, diz a Bíblia, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Salmo 15. Torna-se semelhante a eles os que tais coisas fazem e o adoram. Então a pessoa que adora um ídolo, uma imagem, se torna cega, se torna muda. Igrejas e mais igrejas que incentivam seus membros a venerarem e pedirem alguma coisa a uma imagem. E mais, quantos hoje em dia também não idolatram cantores e pastores, né? Vamos trazer um pouco para nós, para o mundo, o povo crente, talvez seja mais idólatra do que o povo católico. O crente às vezes tem mania de acusar, apontar o dedo, mas adora pastor, adora, a tal ponto de acreditar em tudo que o pastor prega, não confere com a Bíblia o que é dito. O apóstolo João, escrevendo para os crentes, 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Queridos, se um cristão não vigiar, ele pode cair nesse tipo de pecado, da idolatria. Pode até não adorar uma imagem, mas pode adorar um carro, pode adorar um filho, pode adorar o emprego, pode adorar o dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que se coloca no lugar de Deus se torna um ídolo, e a pessoa que tem um ídolo se torna uma idólatra. Quando amamos, tememos, servimos ou desejamos alguma coisa mais do que a Deus, cometemos sim pecado de idolatria. Muitos coríntios haviam sido idólatras. Paulo diz que aquele que vive nessa prática não herdará o reino de Deus. Mas os irmãos daquela cidade, daquela igreja, eles abandonaram esse pecado e se entregaram a Jesus. Agora eles são o quê? Ex-idólatras. Eu era, não sou mais. Eles tiveram o quê? As suas vidas transformadas para a glória de Deus. Mais uma vez Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Terceiro, queridos, em Corinto havia também ex-adúlteros. É muito comum o crente falar ou massacrar o gay, o homossexual, mas o adultério está na mesma categoria. O apóstolo Paulo aqui não passou panos quentes nessa situação aqui, não, nem adúlteros, versículo 9 ou 10 aí, dependendo da versão, nem adúlteros. Mas o adultério é um dos pecados mais comuns da nossa sociedade. Comum. É comum, mas não é normal. É comum, mas é grave. É comum, mas é um pecado terrível. O adultério é um pecado gravíssimo contra Deus, contra o cônjuge, contra os filhos. É uma mácula ao leito conjugal. Antigamente os homens traíam mais, dizem as estatísticas. Hoje, as mulheres estão quase que em pé de igualdade em relação ao homem. Infelizmente, queridos, esse tipo de pecado tem entrado até em nossas igrejas. Pouco tempo, eu comentei aqui já, de um pastor, estava na mídia, mas com um relacionamento extraconjugal há anos. E veio à tona uma bomba. E olha que no dia eu estava o dia todo escutando um podcast dele falando sobre seitas e heresias. Eu falei, caramba, que benção, que homem, queria ser como ele. E depois eu falei, misericórdia, Jesus. Depois, no final do dia, eu falei, Senhor, me guarda, Senhor. Só na parte, pelo menos, daquilo que ele conhece de seitas e heresias. Não na categoria do adultério. E a minha oração foi, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que ele. Eu não sou melhor, somos homens, seres humanos.
O que não podemos é concordar, aceitar, achar que é normal. Que Deus tenha misericórdia dos homens dessa igreja. Né? Que possamos levantar a bandeira da fidelidade e não da imoralidade. Da fidelidade ao cônjuge, até que a morte nos separe. Não até que o cabelo caia, a barriga cresça. Né? Essas coisas vai acontecer. Não até que a doença venha, porque muitos abandonam o outro quando a doença vem. Traem e colocam isso até como desculpa. Então, muitos adúlteros condenam os homossexuais, mas estão nas mesmas condições deles. Aí seria o sujo falando no mal lavado, né? Aponta um dedo, não estou dizendo que não tenha, é pecado, mas aponta um dedo e tem 3 apontando para ele e 1 apontado para o céu, que está de olho nele. No entanto, os que tais coisas praticam, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. E muitos da igreja de Corinto haviam sido o quê? Adúlteros e adúlteras. E Paulo diz, tais fostes alguns de vocês. Não são todos, tá? Faz lembrar do pastor Jorge Linhares, ele diz que quando novo convertido, veio um pastor argentino pregar no Brasil, né? E ele ali estava envolvido em pecado, prostituição, e o pastor fez um apelo, ele foi para frente aceitar Jesus, né? Aceitar de novo, ele já tinha aceitado, mas a palavra foi tão convincente. Aí na hora da oração, o pastor argentino começou a orar, Senhor, perdoa esse adúltero, esse pornógrafo, esse homossexual. Começou a arrebentar com ele, chamando ele de tudo quanto é tipo de perversão. E ele falou que quando acabou o culto, ele não sabia onde enfiava a cara. Meu Deus, agora como que eu vou arrumar namorado? Ele falou tanta coisa, eu não sou isso tudo. Eu sou pecador, mas isso que ele falou aí não é minha fraqueza, eu não sou homossexual. Ai, irmão, só Jesus mesmo não é causa. Então, lá na igreja de Corinto havia o quê? Ex-adúlteros. E havia ex-gay também. A gente fala assim, não, a pessoa depois que entra, a pessoa nasce assim, né? Já ouviu falar isso? A pessoa nasce assim. Não nasce assim. É uma prática aprendida. Aprendida. Ninguém nasce gay, ninguém nasce pornógrafo, ninguém nasce adúltero, né? Paulo diz, nem afeminados, nem sodomitas. Versículo 9 ou 10. Acompanhe na Bíblia, tá, gente? Não estou inventando, não. Na NVI diz, nem homens que têm relações sexuais com outros homens. Isso era mais comum naquela época, homem com homem. Hoje em dia, é mulher com mulher. Misericórdia, é o cão. Sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Foi o pé que deu problema. Então acho que é importante você ouvir essa palavra, gente. Amém. Tá? Tava até ainda agora com gelo ali no pé, que estava torção aqui. Então, essas duas palavras aqui se referem a homossexuais. Quais são as palavras? Afeminados ou efeminados e sodomitas. As duas palavras descrevem parceiros respectivamente ativos e passivos nessa relação condenada pela Bíblia. Assim como o adultério e a idolatria, a prática homossexual também era comum, queridos. Muito comum. Isso não é novidade atual. Não é novidade. Para quem viveu uns 40 anos até para trás, tem essas lembranças, sabe que agora está assustador. Mas na época de Paulo era comum, era normal. Né? Por exemplo, Sócrates e 14 dos 15 primeiros imperadores romanos, eles eram homossexuais, viviam na imoralidade. E quando Paulo escreveu essa carta, Nero era o imperador. Detalhe, Nero se casou com um jovem chamado Esporo e vivia com ele como se fosse sua esposa. Tenta imaginar a aberração. E como não bastasse, ele casou-se com outro homem chamado Pitágoras e o chamava de marido. Você consegue imaginar uma cena dessa macabra? Era algo comum naquela época. Sendo assim, Paulo nada contra a maré e diz que homossexualismo ou a homossexualidade é uma prática pecaminosa
condenada pela Bíblia. E não vai demorar muito, os pastores que falam o que eu falei agora vão ser presos. É que como um pastor Armando Sidaco, há 20 anos atrás, eu ouvi ele pregar, ele falou assim: no passado era condenado essa prática, no presente ainda é tolerado, mas no futuro vai ser incentivado, e quem não for gay, ele vai ser preso, e quem falar contra vai ser preso. E o que ele falou há 20 anos atrás está se cumprindo. Hoje em dia, meu irmão, a bandeira está forte. Está forte. Então, Paulo nada contra a maré. Mas a Bíblia diz, Levítico 18, 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. E Paulo afirma sem rodeios que os que tais coisas praticam não herdarão o quê? O reino dos céus. Seja ele bispo, seja ele pastor, seja ele apóstolo. Hoje existem pastores homossexuais declarados que moram com outro homem e dirigem igrejas. Eu não sei como que tem famílias, marido, mulher, com filhos que vão para uma igreja que os dois são casados, homem com homem. Imagina, é algo assim anormal. Queridos, eu digo sempre que a pessoa pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, não estou nem aí. Eu acho que cada um é livre. O problema todo é trazer o santo, o profano para dentro do santo, né? Juntar a imoralidade com a igreja, com a fé cristã. Há 20 anos, 30 anos atrás não tinha isso, e agora está mais normal do que nós imaginamos. Então Deus abomina a prática homossexual, mas ama o pecador, e enviou Jesus para salvá-lo e libertá-lo. Eu conheço pessoas que foram homossexuais e hoje são libertas. Amém. Tive um amigo de infância não, na juventude, que eu conheci, sabia que ele era homossexual, mas hoje ele é casado, tem filho e foi liberto. Amém. O pastor Flávio Amaral, não sei quem já ouviu falar, né? Rodrigo conhece, também tem um testemunho forte, e ele nada contra a maré hoje em dia, e o testemunho dele é também macabro. Eu escutei algumas coisas dele que, gente, milagre não se explica. Então, queridos, esse amigo meu, como eu disse, ele gostava de homem, mas um dia ele encontrou um homem que mudou a vida dele. Esse homem foi Jesus, né? Esse homem foi Jesus e fez com que ele gostasse de mulher, e ele é casado hoje, tem acho que 3 ou 4 filhos. É um homem de Deus. Então, queridos, vamos para frente, que atrás vem gente. A Bíblia diz: assim foram alguns de vocês. Então, na igreja de Corinto, igreja que Paulo fundou, imagine, queridos, a mistura. Tinha ex-adúltero, tinha ex-idólatra, tinha ex-homossexual. Se botasse na frente da igreja lá um caderninho para escrever, imagina. Assim é todas as igrejas. Tem os ex. Na igreja de Corinto também tinha ladrões, olha aí, nem os ladrões. E a palavra grega aqui é kleps, de onde vem a famosa palavra cleptomania, ou mais conhecido como mania de roubar. Mania de roubar. Em Corinto havia pessoas assim, e hoje não é diferente. Tem gente que rouba por roubar, nem precisa, é um vício. Rouba pequenos objetos no trabalho, rouba biscoito no mercado, ou rouba vaso de planta no cemitério. Uma vez aí um espiritista famoso, ele foi pego roubando vaso de planta dentro do cemitério, o cara cheio de dinheiro. Rouba a galinha do vizinho, rouba, cleptomania. Há pouco tempo eu vi um casal bem arrumado no mercado roubando. Eu falei: caramba, não acredito no que eu estou vendo. Bem arrumado. A mulher vinha e botava biscoito na bolsa do sujeito. Dizem que isso é um distúrbio psicopatológico, mas a Bíblia chama de pecado. Hoje tem nome para tudo, né? Para safadeza tem sempre um distúrbio. E diz que os que tais coisas praticam, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Na igreja de Corinto havia o quê? Ex-ladrão de galinha, por assim dizer. Mas Paulo diz:
alguns de vocês fizeram isso, ou tais fostes alguns de vocês. Eles foram e não eram mais.